minhas senhoras, meus senhores. Em nossa palestra anterior, tivemos oportunidade de examinar o conceito de filosofia, de compará-lo com o de ciência, de estabelecer um paralelo histórico sobre as diversas maneiras de conceber a filosofia. E hoje queremos nos dedicar a um tema mais específico, qual seja a da diferença entre a chamada filosofia especulativa e a filosofia prática. Como vimos, toda ciência tem como objeto algum aspecto específico do ente, abstraído, de certo modo, da matéria, ou seja, só a ciência do universal. Mas o objeto propriamente da ciência seria o ente, tomado reduplicativamente, isto é, duplamente, mas em sentido especificamente, dentro de um aspecto específico. Acontece que a ciência não pode ser apenas um colecionamento de fatos, um colecionamento de acontecimentos, como vimos. Ela necessita também ampliar-se e buscar a fonte, a origem desses entes, ou pelo menos aquilo que influa o ser desses entes, que passam a ser o objeto das diversas disciplinas. E vimos então que a filosofia, pelo seu aspecto geral, ela tem como objetos todas as espécies de entes, buscando naturalmente os seus princípios, as suas causas, e usando como meio os meios que o homem dispõe naturalmente, quer dizer, a sua intuição e a sua racionalidade, ou seja, a sua intelectualidade, e não usando meios, instrumentos, como, por exemplo, já pode proceder a ciência. Desse modo, esclarece-se a diferença existente, como foi feito. Então, nós podemos agora nos dedicarmos a estudar mais precisamente a diferença entre a filosofia teorética e a filosofia prática. Na filosofia teorética, a finalidade do homem é alcançar a um determinado núcleo axiológico que a constitui, que é propriamente a verdade e a falsidade. A filosofia teorética ou especulativa, ela busca alcançar a juízos formalmente perfeitos, enquanto que a filosofia prática, como ela trabalha com a ação humana, com a sua atividade, com as suas criações, ela naturalmente tem um núcleo axiológico distinto, porque na atividade as coisas são convenientes ou inconvenientes ao ser humano, são benéficas ou maléficas, umas mais, outras menos. Temos aí uma escalaridade de conveniência, uma escalaridade de inconveniência, de maneira que o núcleo axiológico é fundado não no verdadeiro e no falso, mas no certo e no errado, no conveniente e no inconveniente. Desse modo, enquanto a filosofia especulativa, por trabalhar com formas rígidas que não se sofrem modificações no tempo e no espaço, a filosofia prática, por trabalhar com a dramaticidade humana,
com o drama humano, ela naturalmente tem que se fundar nos valores que as coisas apresentam em relação ao homem. E esses valores vão mostrar-se como algo mais conveniente ou menos conveniente ao interesse humano, de maneira que a filosofia prática, buscando um equilíbrio, uma harmonia para o homem em sua existência, ela, estudando a dramaticidade humana, ela tem que estabelecer normas, inevitavelmente, normas práticas, isto é, as normas que sejam convenientes, evitando tudo aquilo que possa ser inconveniente ou prejudicial ao ser humano. Ora, consequentemente, se observa que o objeto material das duas filosofias também é distinto. Porque, embora se a primeira filosofia propriamente estuda as coisas, a especulativa estuda as coisas, desta abstrai os seus aspectos formais, vai propriamente estudar estas formas, vai se dedicar à parte formal, à parte puramente teórica, à parte puramente especulativa. E estas formas, elas são algo que não sofrem modificações no tempo e no espaço, nem estão sujeitas à acidentalidade própria das coisas que acontecem no mundo tempo-espacial, no mundo cronotópico. Assim, por exemplo, a triangularidade, a relação de π e as figuras geométricas estudadas sempre especulativamente, elas não têm idade, não têm tempo, não têm tamanho, não crescem, não se desenvolvem, não sofrem modificações, não começaram propriamente a ser, nunca tiveram um início, nem nunca terão um fim. São objetos ideais. Enquanto que a filosofia prática já vai estudar com objetos propriamente materiais, embora destes objetos vá tomá-los especificamente, segundo determinados aspectos específicos, que vão constituir, então, toda a gama de distinção das diversas disciplinas que constitui a filosofia prática. Por isso, a filosofia teorética, ela é naturalmente combatida por muitos, que julgam que nós apenas podemos construir uma filosofia fundada na praticidade humana, uma filosofia fundada no axio antropológico, quer dizer, nos valores do homem. Como aconteceu, por exemplo, com o movimento romântico, que deu este sentido à filosofia, de modo que a filosofia passou a ser, então, uma porta aberta para a divagação de todos os modos de sentir, de ver, de considerar que os indivíduos poderiam ter, o que criou, então, uma possibilidade de transformar-se, como se transformou, num campo de divergências, de teorias, de hipóteses, de doutrinas, quase todas inconsistentes, por lhes faltar aquela base teorética necessária, que é a que dá a firmeza, a estrutura eidética, que dá o alicerce, ou melhor, que é o esqueleto, que dá a força, a base para qualquer construção filosófica. Outros, porém, verificando como consequência das diversidades que se manifestam dentro da filosofia prática, como elas são muito acentuadas, como ela dá ensanchas ao espírito criativo do homem, abre as portas aos estetas, então combatem a filosofia prática para valorizar apenas a especulativa, porque consideram que esta possui bases mais sólidas, mais seguras, mais bem fundadas e pode permitir a construção de juízos apodíticos, ou seja, juízos necessários, consequentemente universalmente válidos, e só a filosofia especulativa assim é que seria propriamente a filosofia no seu sentido eminente.
Mas nós podemos logo verificar que as duas posições pecam pelos extremos, pelas posições extremas que tomam, pelo seu abstratismo, por desmerecer o outro aspecto. Porque somos capazes, e a experiência humana também tem mostrado, de construir uma filosofia especulativa, puramente teorética, como também de construir uma filosofia prática. A própria divisão das disciplinas que constituem a filosofia teorética, como a divisão das que constituem a filosofia prática, provam de modo evidente que o ser humano era capaz de construir alguma coisa sólida em ambos os setores. Sendo que, naturalmente, no setor da filosofia teorética ou especulativa, ele tem mais facilidade de alcançar a juízos mais rigorosos. Mas, em compensação, na filosofia prática, graças também ao apoio que a ciência lhe tem dado, graças aos conhecimentos que o homem tem adquirido, ele é capaz de construir uma filosofia segura e também das próprias disciplinas que constituem a filosofia prática, através da própria filosofia, ligá-las à filosofia especulativa, como teremos oportunidade de ver daqui a pouco. Assim, por exemplo, a filosofia prática, ou aliás, a filosofia especulativa ou teorética, ela pode ser dividida em duas partes. Quando ela se dedica ao estudo dos entes reais e quando ela se dedica ao estudo dos entes de razão. Quando ela estuda os entes de razão, ela propriamente se dedica àquilo que constitui o campo da lógica geral, da dialética no seu sentido eminente. E também da lógica especial, porque a lógica especial já é uma espécie de filosofia da ciência. A lógica especial, por exemplo, dedica-se ao estudo da filosofia da matemática, e se dedica ao estudo da filosofia das ciências naturais, e se dedica ao estudo da filosofia das ciências também espirituais, que vão constituir a lógica especial, que é a lógica já especificamente examinada, que propriamente hoje se convém chamar de dialética. A filosofia teorética real, ela já se dedica mais à parte chamada que Aristóteles chamava da filosofia primeira, da metafísica. Então, nós temos, por exemplo, a metafísica fundamental, temos a crítica, que se pode juntar a esta metafísica, e temos uma metafísica sistemática, a qual já em sentido geral seria a ontologia, e no estudo da natureza, das possíveis relações da natureza com o ser supremo, seria propriamente a teologia natural. Estudando a natureza segunda, a natureza já em sentido mais restrito, ou seja, os entes naturais, os entes móveis, nós teríamos propriamente a cosmologia. A cosmologia tomada no seu aspecto geral, a qual poderia ser dividida, como é, em duas: a cosmologia anorgânica, que estuda os entes móveis sem vida, anorgânicos, e a cosmologia biológica, que estuda os entes móveis com vida. Daí, então, mais estritamente, nós temos a psicologia racional, ou a psicologia especulativa, que vai se dedicar ao estudo da psicologia dos animais e da psicologia humana, que é a psicologia antropológica. Dentro desta classificação da filosofia teorética, nós então encontramos, fundamentalmente, dentro dos estudos que provêm desde os medievalistas até nós, os estudos mais seguros, a classificação da filosofia teorética. Agora, há diversos aspectos aqui que são inclusões mais modernas e algumas até muito mais antigas, mas que foram indevidamente esquecidas. Assim,
os pitagóricos de primeiro grau, eles dedicavam-se no estudo da filosofia teorética, em primeiro lugar, quer dizer, em primeiro lugar não na ordem do estudo, mas em primeiro lugar na ordem da iminência, a estudar acima da metafísica geral, que seria propriamente a ontologia, que já se dedica ao ente enquanto ente, dedicar-se ao estudo dos princípios, dos arcai. E a esta disciplina eles chamavam de matesis megiste, ou seja, a suprema instrução, a mais alta das instruções, a qual era reservada aos iniciados, não de primeiro grau, mas aos iniciados de terceiro grau para cima. Daí, como o nada pode ser princípio de alguma coisa, o que é um tema a ser discutido oportunamente em outras palestras, não causa de alguma coisa, é possível o estudo de uma disciplina que tenha como objeto o nada sobre todos os aspectos em que ele pode ser considerado. Assim como a ontologia irá estudar o ente, enquanto ente, nas suas propriedades, nas suas divisões, etc., há uma outra disciplina que estudaria o nada dentro dos possíveis aspectos que poderia tomar o nada e, consequentemente, nas ausências que lhe corresponderiam. E essa disciplina, então, seria a meontologia, que seria paralela à ontologia, sem dela se afastar, porque nos estudos ontológicos clássicos os aspectos meontológicos são estudados dentro da ontologia, mas seria uma disciplina que, com uma certa independência, permitiria que ela se desenvolvesse, já que modernamente existe uma grande especulação em torno do nada, especulação que não pode ser desprezada e que há necessidade de ser peneirada, examinada, para que dela se aproveite o que há de realmente construtivo neste setor. Quanto ao termo meontologia, ele é formado de meon, que é formado de dois termos me e on, em grego me é o negativo, corresponderia o não, ou no genitivo ontos, ente, meon seria o não ente. Logos, onde dá a logia, é a disciplina, o estudo, o discurso, a matéria, a ciência. Ora que meontologia seria propriamente a disciplina ou ciência que estuda o não ser, sob todos os seus aspectos. Assim, por exemplo, quando na ontologia se estuda a potência objetiva, da potência subjetiva, em relação a algum ser, já, por exemplo, a potência objetiva passa a ser mais objeto da meontologia do que propriamente da ontologia. Agora, nas disciplinas que correspondem ainda à lógica, há o estudo da dialética. A dialética, modernamente, está numa fase de confusão. E essa confusão se deve a não se ter bem clareado o seu verdadeiro sentido. E mesmo porque nós perdemos os grandes trabalhos dialéticos que foram realizados pelos grandes filósofos que Portugal nos deu no século XVI, que infelizmente estão esquecidos. Nós encontramos trabalhos dialéticos de autores portugueses simplesmente extraordinários, como, por exemplo, Johannes Batista, uma obra monumental, que a edição dela, hoje, em volumes do nosso tipo que editamos, seria de dezenas de volumes. A obra de um Baltazar Teles, a obra de um Baltazar Álvares, os estudos mesmo sobre a dialética realizados pelo grande Pedro da Fonseca, enfim, há Antônio de Gouveia e muitos outros autores portugueses que se dedicaram aos estudos dialéticos. Estas obras ficaram praticamente esquecidas e, no entanto, eles nos deixaram instrumentos extraordinários para o ser humano prosseguir nas suas investigações. Os estudos feitos sobre a pirástica, agonística, sobre a controvérsia, a apologética, a dedicação que eles tiveram nesses temas
nestes, digamos, departamentos da lógica mais específicos, mais aplicáveis e, consequentemente, também mais práticos, é uma coisa extraordinária e é uma pena que não se divulguem os seus trabalhos hoje, porque eles só seriam de grande benefício para a humanidade. Tudo aquilo surgiu num período de grande luta política dentro da Igreja. Nós sabemos que a Igreja Católica estava em plena época da Reforma e da Contra-Reforma, e a Ordem dos Jesuítas, a quem cabia a principal ação de combater o protestantismo, tinha que se preocupar em preparar homens com uma capacidade de argumentação que fossem de tal forma poderosos que fossem invencíveis. Por essa razão, chamou os seus estudiosos para que se dedicassem, sobretudo, ao estudo da dialética, ao estudo da agonística, ao estudo da controvérsia, ao estudo da demonstração, para poder dar aos homens da Igreja, sobretudo aos jesuítas, um poder de argumentação tão poderoso que eles pudessem enfrentar os adversários e vencê-los facilmente. E esses trabalhos grandiosos trazem contribuições imensas para a humanidade. Sobre eles iremos nos dedicar oportunamente numa palestra especial. Prosseguindo no estudo em torno da filosofia, vamos agora para o estudo da filosofia prática. Na filosofia prática, eu quero chamar a atenção por um pequeno parênteses, que eu retornarei depois a diversos aspectos da filosofia especulativa, que eu não estou tratando agora, segundo esse esquema que eu tive a oportunidade de deixar já pronto no quadro negro. Na filosofia prática, nós podemos tomá-la em um seu sentido mais amplo. Ela é uma filosofia dos valores, sem dúvida, porque é uma filosofia que não se afasta nunca do axio antropológico, nem pode, porque ela estuda a atividade humana, não só imanente do homem, mas também a atividade transeunte do homem, a atividade factiva, que é a técnica, por exemplo, das realizações humanas, a arte, etc. Consequentemente, ela tem que estar sempre observando os valores próprios do homem e não pode, de modo algum, deixar de considerá-los. De forma que ela pode ser examinada sob dois aspectos. Em sentido mais restrito, quando ela se dedica à atividade humana total. Então, dedicando-se a esse aspecto, ela tem, em primeiro lugar, por eminência, a filosofia da religião, porque a religião refere-se a uma atividade do homem na sua busca a um ser que seja sua fonte e seu princípio, e também nas práticas de reverência que o ser humano possa realizar para prestar homenagem àquele que ele considera o seu princípio. E a religião não é apenas um conjunto de rituais, ela tem também o seu pensamento, mas sempre ligado à própria praticidade humana, e a religião, enquanto tal, é objeto de estudo da filosofia prática. Temos agora a filosofia moral, ou a filosofia ética, a ética em geral, no sentido que os gregos davam, que é aquela que estuda as relações humanas, não só as relações do homem para consigo mesmo, como as relações do homem para com o seu semelhante. Esta filosofia moral, ela é dividida em duas espécies, uma ética geral e uma ética especial. A ética geral vai estudar as formas éticas e pode alcançar aspectos especulativos, como nós o fizemos em nossa obra, A Ética Fundamental. E a ética especial, então, vai se dedicar à ética individual. A ética se refere ao indivíduo humano, e a ética social, a ética do homem, nas suas relações com os seus semelhantes, que vai constituir a parte sociológica. A segunda parte é da filosofia prática, em que se divide, como estamos vendo no quadro negro, é a filosofia factiva, é a filosofia da cultura, é aquela que estuda a atividade externa do homem.
Esta nós temos, então, disciplinas correspondentes, que é, primeiro, a filosofia da cultura geral, que se dedica ao estudo das realizações humanas através dos tempos. E temos, então, as disciplinas especiais, como, por exemplo, a filosofia das línguas, a filosofia da arte, a estética, a filosofia da técnica, a filosofia da economia, etc. E, finalmente, em última parte, a atividade humana estudada no tempo, na sua singularidade histórica, que é propriamente a filosofia da história, que é uma ciência mais moderna e que se incorpora à filosofia prática. Muito embora os estudos já filosóficos da história encontrássemos indícios no passado e, sobretudo, na obra dos escolares, o que é pouco conhecido. Agora, fazendo um exame sobre outros aspectos, nós vemos, por exemplo, alguns pontos que convém chamar a atenção. Por exemplo, no estudo da metafísica geral, nós teríamos a ontologia geral. Na metafísica especial, nós já poderíamos incluir, como nós vimos, a cosmologia. Porque a cosmologia, embora se dedique ao ente natural enquanto móvel, ela é estudada metafisicamente. Porque, como nós vimos na aula passada, a metafísica não deve ser entendida nesse sentido vulgar, que muitos acham que um ente metafísico é apenas um ente de ficção. Nós vimos que o ente metafísico é um ente que é uma abstração que o ser humano faz, mas fundado na realidade, como o conceito de causa, o conceito de sujeito, o conceito de antecedente, o conceito de consequente, o conceito de efeito, o conceito de qualidade, de quantidade, são conceitos metafísicos, porque aqui não vai a quantidade, ali não anda a qualidade. Nós não nos encontramos nas coisas da nossa experiência. São abstrações que o nosso espírito realiza, abstrações de terceiro grau, porque nessas abstrações nós separamos completamente não só a matéria, como separamos também os aspectos acidentais todos, para tomar apenas um aspecto formal. Então, este aspecto formal é que constitui o objeto da metafísica. Mas é que não se deve confundir metafísica apenas com entes de razão, ficcionais, criações quiméricas, como se costuma fazer para combatê-la aqueles que não a conhecem. De maneira que a cosmologia é uma metafísica da natureza. Assim como a biologia pode também se construir dentro da metafísica como uma metafísica da vida. E a psicologia também pode se construir na metafísica como uma metapsicologia. Isto queremos referir à psicologia racional, de que nós falamos, não a psicologia prática, que precisamente pertence à filosofia prática, mas a psicologia especulativa, como é a metapsicologia, que tem como estudo diversos estudos, como a alma individual, ou a alma social, que alguns propõem, etc. E também a própria axiologia, que ela pertence à filosofia prática, ela pode ser estudada metafisicamente. Os valores podem ser estudados metafisicamente, que seria a metafísica dos valores. Agora, no estudo, por exemplo, dos problemas e das diversas ciências que constituem tanto a filosofia teorética como a filosofia prática, nós vamos encontrar que esses valores vão variar segundo os diversos campos do saber humano. De maneira que os valores podemos estudar dentro da filosofia da ética, podemos estudar os valores na filosofia do direito, podemos estudar os valores na filosofia da sociedade,
seria já um estudo filosófico prático da própria sociologia. A filosofia da educação, que seria também já uma filosofia prática, valorativa da pedagogia. A filosofia da arte, a estética, enquanto estética, que pode se transformar numa filosofia prática axiológica. E a filosofia da religião, que, como nós vimos, pertence também à filosofia prática. A mística, que pode ser estudada e deve ser estudada como componente, como da própria filosofia prática. E também a filosofia da história, que é um ponto fundamental, que nós já tivemos a oportunidade de mostrar, já é uma das divisões da filosofia prática, que é fundamental porque, hoje torna-se fundamental, porque a história não é mais estudada apenas no sentido do historial. Ela não é estudada apenas no sentido da sequência dos fatos que constituem os fatos importantes da vida dos povos. Mas a história também é estudada filosoficamente como uma das características do ser singular e individual, a sua historicidade, o seu caráter de singularidade, de irrepetibilidade, que passa a ser um tema específico da filosofia da história, que não se deve confundir com a filosofia da história no sentido comum de se dedicar apenas aos fatos importantes da vida humana. Quanto aos núcleos axiológicos de que falamos no princípio, nós podemos notar que a filosofia prática, em geral, o seu núcleo é o bem humano. Ela atende ao bem humano. Ela busca estudar tudo quanto possa ser benéfico ao homem. Assim, por exemplo, se nós quiséssemos fazer um paralelo, nós veríamos o seguinte: a lógica, por exemplo, o seu núcleo axiológico, enquanto especulativa, o valor fundamental é a verdade. Agora, há os valores derivados, como, por exemplo, a exatidão, a aproximação, a probabilidade, etc. Agora, o bem ao qual ela atende é a ciência, é o saber. A disposição subjetiva que o homem tem para a lógica é a sua capacidade de julgar, de raciocinar. Mas se nós ficarmos dentro apenas de uma concepção lógica, como alguns ficam, os racionalistas ficaram, então nós temos uma concepção do mundo, formamos uma cosmovisão. E essa cosmovisão é, por exemplo, o intelectualismo. O intelectualismo é a cosmovisão, ou a visão do mundo, característica de pensamentos como o racionalista e o pensamento idealista. Porque esse pensamento torna-se abstrato porque ele vai desprezar outros aspectos que são importantes a serem considerados. Assim, se tomarmos, por exemplo, o campo da estética, nós encontramos que o núcleo axiológico já é distinto da lógica. O valor fundamental da estética é a beleza, é o belo. Naturalmente que os estetas modernos que estão num mundo de confusão já não se preocupam com o belo, nem o estudam, porque não são capazes de investigar sobre ele. Então, abandonam, escamoteiam este tema. Mas nós não vamos nos preocupar com essas deficiências humanas. Vamos nos preocupar com aqueles que realmente estudaram estética, que se dedicaram. Estes que realmente se dedicaram ao estudo da estética, filosoficamente, eles sabem que o valor fundamental da estética é o belo, é a beleza.